de estar aqui com vocês. Já está. Então, vamos de novo. Está gravando a partir de agora. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria grande de estar com vocês e uma alegria muito grande com a Fernanda aqui, que vai trazer um lindo estudo para a gente, a Força Soberana. Tá? Já nos mostrou de onde ela tirou a inspiração do estudo, tá? Vou mostrar depois para vocês, eu não vou contar tudo também, tá? E então, também a alegria se expande graças a essas vibrações que sentimos cada vez que estamos aqui e sentimos essa necessidade de agradecer a nosso querido Fabiano de Cristo por recebernos en ese ambiente de luz, en ese ambiente que nos permite sentir uma paz, uma, por momentos até uma ansiedade de conhecimento. E aí agradecemos de coração por tudo isso, por esse amor que ele dedica para nós, ele e seus amigos, por estar en este ambiente fraterno entre amigos encarnados y desencarnados. Otros amigos desencarnados que también vieron a participar de este estudo. Un muito obrigado a todos, que así seja. Assim seja. Então, boa noite, amigos da Casa Fabiana de Cristo. Que noite feliz. É sempre muito bom nós estarmos mais uma vez juntos, mesmo que cada um esteja em sua casa, nós estamos usando esse veículo, né, de comunicação, que também é divino, porque tudo provém de Deus, que nos aproxima. E hoje nós sabemos que nós estamos sempre juntos através do nosso pensamento. E o Pedro estava falando, né, dessa vibração de paz que nós conseguimos emanar da tela, nós nos sentimos, né? Nós nos percebemos, porque é o nosso pensamento que vai vibrando e vai emanando, emanando, chegando uns nos outros. E hoje eu estava pensando, né, como fez um dia lindo, uma temperatura amena de outono, onde nós sentíamos o sol batendo nos nossos rostos quando nós caminhávamos nas ruas, o vento acariciando a nossa face. E aí a gente fica se lembrando de Deus, né? Quando a gente tem contato com uma criança, com um animal, quando a gente percebe o- uma árvore dançando e suas folhas vibrando com a sinfonia do vento, toda essa psicosfera que nos envolve, quando nós conseguimos abrir a nossa percepção para o que é de Deus e como Ele está sempre conosco, porque Ele é nosso Pai. Isso é fundamental que nós não nos esqueçamos. Deus é nosso Pai. E será que a gente já percebeu, já pensou como tudo é perfeito na criação de Deus? Que nós muitas vezes não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir como tudo é perfeito, quantas vezes a gente só fixa nas coisas negativas, né? Eu até ouvi essa semana que passou, se você pega uma parede branca que tem um pontinho negro só, muitas vezes você deixa de perceber como a parede está bonita e fixa a tua energia, a tua vibração naquela falhinha, que é um pontinho de nada. Assim somos nós na nossa vida cotidiana. E esse tema que Pedro falou, Força Soberana, ele é baseado nesse livrinho aqui de Miramês, pela mediunidade de João Nunes Maia. Força Soberana é um livro bastante interessante. E eu fiquei pensando, refletindo sobre esse tema. O nome do livro é Força Soberana, e a primeira mensagem do livro também é intitulada Força
soberana. E é um tema muito abrangente, por quê? Porque esse livro, ele é baseado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos. E muitas coisas vieram na minha mente quando eu estava pensando sobre esse tema, força soberana. Eu fiquei refletindo que todos nós, cada um de nós sabemos que nós não fomos criados ao mesmo tempo. A trajetória de cada um é diferente, porque nós somos individualidades, então cada um tem uma percepção diferente da do outro, mesmo estando na mesma família, mesmo sendo marido e mulher, irmãos, mesmo até sendo irmãos gêmeos que nasceram lá na mesma placenta, somos individualidades e as nossas percepções de vida são diferentes. Mas o fato é que todos nós estamos caminhando para a perfeição. O que nos difere uns dos outros é que alguns de nós se esforçam mais e outros menos. Alguns de nós trabalham melhor a cultura da inteligência e outros se esforçam mais na cultura do coração. E o ideal que os espíritos nos dizem é que a nossa asinha da inteligência caminhe junto com a asinha da moral. Enquanto elas não estiverem juntas, de alguma forma a gente vai passar por momentos de crise, momentos de dor, desafios naturais da nossa vida. E aí a gente percebe como é urgente e inadiável a nossa educação íntima. E aí a gente pensa, mas como é que eu faço isso? Vivenciando o Evangelho de Jesus. A proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sermão da Montanha, é uma proposta de renovação moral. E através dessa vivência evangélica, que ela não é fácil, mas ela é possível. Quando nós nos esforçamos diariamente, nós vamos gerar energias criadoras para o bem, do caráter, do sentimento, nos moldando para essa renovação, essa elevação moral que vai nos garantir, com muita vontade e esforço, essa renovação do planeta. Porque o planeta só vai se transformar de verdade quando cada um de nós se esforçar intimamente para se renovar. Como é que o planeta vai se transformar se nós não nos esforçamos para a nossa transformação íntima? E essa é a proposta dessa força soberana. Dessa forma, diante de tudo isso que eu refleti, né, porque eu sempre penso o seguinte, eu quero conversar com vocês alguma coisa que seja significativa para mim. Então, como esse livro é um livro novo para mim, apesar dele ter sido publicado em 1985, eu estou tendo contato com esse livro agora. E eu achei importante compartilhar essa informação com vocês. Só que, como vocês já me conhecem, eu sempre gosto de ilustrar o meu pensamento com algum exemplo da vida cotidiana que os espíritos trouxeram mediunicamente para nós. E refletindo sobre esse tema força soberana, eu lembrei de uma história, mas esse livro eu só vou falar para vocês no final. É a história de um espírito que esteve conosco no século XVII. Século XVII, século XVIII. Um espírito muito iluminado, que se chamava João Barbosa. João Barbosa nasceu na cidade de Soengas, norte de Portugal, em 1676. Ele era de uma família de agricultores, uma família muito pobre. Vamos imaginar a Europa do século XVII, numa região de agricultura,
onde a maioria das pessoas era analfabeta. Só que essa família do João, no pretérito, seus ancestrais haviam sido nobres. Então, eles tinham aquela coisa do brasão Barbosa. Diante das dificuldades da vida, o João, que era o único filho de 5 filhos, ele era o único menino. E naquela época, as mulheres elas ficavam em casa trabalhando com a mãe, fazendo comida, costurando, e os homens iam para a lavoura. Então, como o João era o único filho, ele ia para a lavoura com o pai, auxiliava no rebanho que eles tinham, na agricultura. Então, era aquela coisa da agricultura de subsistência mesmo, trabalhavam para sobreviver. Mas ele era um menino muito bom, ele nunca desanimou, sempre trabalhou duro, auxiliando seu paizinho. E o João, ele era muito curioso e muito interessado, né? Como muitos de nós somos curiosos, interessados, e ele ia para a igreja daquele povoado. E vendo aquela quantidade de livros, ele começou a pedir para o padre ensiná-lo a ler. Então, ele aprendeu a ler com o padre do povoado e ele foi alfabetizado lendo o Evangelho. E ele ficava muito feliz, muito satisfeito, porque ele gostava daquele ambiente da igreja. O João foi crescendo, já sabia ler, escrever, fazer contas, que isso era um luxo para uma família pobre. E o pai, percebendo que o filho dele poderia ter um futuro melhor, conseguiu um emprego para ele num armazém na cidade do Porto, em Portugal, pois ele sabia ler, sabia escrever, poderia ter um futuro além daquele do campo. E o Porto, como era uma cidade portuária, tinha uma movimentação muito grande. Vamos nos lembrar que nós estamos aqui falando do século 17, caminhando para o século 18. Então, Portugal tinha muitas colônias e a cidade do Porto recebia muitos navios. Então, João tinha uma oportunidade de aprender muito. Foi isso que o pai enxergou nessa mudança do filho para uma cidade maior, podendo aprender coisas novas que pudesse ajudar na sobrevivência de sua família. Mas o João, intimamente, ele sentia, convivendo no ambiente do campo, ele, como nós conversamos agora há pouco, ele sentia a vibração divina nas pequenas coisas da vida, como hoje, com a correria do mundo, né, da tecnologia, nós não paramos para observar o mar, as árvores, o cantar dos pássaros, a beleza de nossos irmãos animais, de nossos irmãos, outras pessoas, das crianças, a gente não consegue enxergar a beleza nisso tudo. E João, naquela época tão difícil, que no século 17 as pessoas ainda eram embrutecidas, muitos ainda não conseguiam, como nós hoje, alguns ainda não conseguem enxergar a divindade das coisas de Deus, das criações divinas. E João dizia uma coisa muito bonita. Ele dizia que Deus o beijava quando o vento batia em sua face e desalinhava seus cabelos. Olha que bonito, gente. Eu quando li isso nesse livro, que daqui a pouco eu vou falar o nome para vocês, eu fiquei tão emocionada, porque quantas vezes o vento desalinha os nossos cabelos e nós não percebemos que talvez seja Deus trazendo para nós uma vibração de esperança, de coragem, de perseverança, de que tudo é transitório, tanto o mal quanto essa felicidade aparente que nós ainda vivemos. Tudo é transitório na nossa vida. Então, nós percebemos que João era um rapaz muito espiritualizado e trazia consigo de suas vidas passadas o amor ao próximo. Ele já tinha conquistado essas potencialidades que hoje nós estamos batalhando. Vamos nos lembrar
que no século XVII ainda não existia a codificação espírita, mas nós sabemos que Jesus já tinha vindo trazer a mensagem do amai-vos como eu vos amei. Então, ele já trazia consigo esse amor ao seu próximo, fosse quem fosse. Ele respeitava os animais, ele realmente vivia o apostolado de Jesus. E ele sentia uma forte afinidade com Francisco, o santo de Assis. E João foi para o Porto trabalhar no armazém do amigo do seu pai, onde lá ele ouvia as histórias dos piratas, das pessoas os aventureiros que trabalhavam nos navios, que traziam as histórias das colônias, falavam sobre as especiarias, sobre as Índias. Mas João, ele ficou muito atraído com as histórias que ele ouvia sobre a colônia brasileira. E ele começou a se imaginar no Brasil. Ele ouviu dizer que era uma terra onde nunca tinha frio, era uma terra que não sabia onde começava e aonde terminava. E ele ficou imaginando, sonhando que com essa possibilidade de algum dia conhecer o Brasil. E o tempo foi passando, João continuou trabalhando arduamente e houve uma oportunidade junto do seu empregador e de mais dois outros sócios para que eles montassem um negócio de importação no Brasil, na cidade de Paraty, que também tinha um porto. E por que Paraty? Porque era próximo da Serra da Mantiqueira e eles poderiam ir através dos tropeiros até Minas Gerais, até São Paulo e ao Rio de Janeiro. E o jovem português chegando a Paraty com os seus sócios. Vejam, eu estou resumindo muito aqui a história, tá? Para a gente chegar ao contexto. Esse rapaz português, ele se tornou tropeiro, se estabeleceu em Paraty, conheceu a Serra da Mantiqueira, os perigos e as belezas da mata, aprendeu muito com os índios, ungüentos, sobre as ervas, para que servia cada erva, qual erva servia para ajudar em qual doença, aprendeu a fazer ungüentos. Aí a gente pensa assim, será que foi à toa que a vida guiou João para essas paragens tão longe lá de Portugal, tão longe de Soengas, ao norte de Portugal, e ele veio parar em Paraty, na nossa Costa Verde, e foi aprendendo com aqueles nativos coisas que mais tarde serviriam para o seu apostolado de caridade. Mas isso ajudou com que ele sobrevivesse, porque ele se tornou tropeiro. Então, quando ele fazia essas longas viagens que demorava um mês para ir e um mês para voltar, que eles iam com mulas, né, cheios de apetrechos, né, que levavam os queijos, o vinho, as especiarias para aqueles povoados que não tinham acesso. Vamos nos lembrar, nós estamos falando aqui caminhando do século XVII para o século XVIII, e não haviam estradas. O Brasil estava sendo desbravado nessa época. Um local cheio de perigos, não existia medicina, então era a cura natural, né? E após alguns anos desse trabalho de tropeiro, que ele ficou durante muitos anos, ele chegou em Paraty com 25 anos de idade. Após alguns anos de sobe e desce das Serras das Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, o jovem se estabilizou em Paraty. Ele começou a fazer essa troca com os seus outros sócios. Enquanto um ficava no armazém em Paraty, o outro viajava e vice-versa. Eles agora um ficava, o outro viajava, para que não ficasse pesado para nenhum deles.
e João ficou mais tempo no armazém. E o armazém prosperava muito, e eles acabaram se tornando ricos. Vamos nos lembrar que nessa época o Brasil ocorreu a garimpagem. Então, a riqueza no Brasil era muito grande. Então, existia escravidão nessa época, os escravos já eram comercializados. O garimpo em Minas Gerais também começou a ficar muito maior. E como João e os seus sócios trabalhavam com produtos, com alimentos, produtos de higiene, limpeza, gêneros alimentícios, eles faziam essa troca, então eles enriqueceram muitos jovens. E João tinha 28 anos nessa época. João Barbosa, ele era um homem bom, caridoso, amigo, trabalhador. Ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas ele não era um homem do mundo. Ele percebia naquela cidade de Paraty, aquela época, 1700, a degradação humana. Ele percebia pessoas famintas das sensações materiais. Quando nós falamos de sensações materiais, nós falamos do sexo desequilibrado, do consumo de alimentos desequilibrado, do excesso de bebidas, da ganância, dos abusos, da maldade. Mas essas sensações não faziam parte do mundo de João. Ele não pensava nisso. Ele era um homem trabalhador, mas ele tinha suas virtudes. Ele era um homem virtuoso. Vejam que quando nós percebemos essa questão da degradação humana, nós até nos lembramos um pouco da degradação social que nós vemos hoje no nosso planeta. Eu não digo nem só no Brasil, mas no planeta inteiro. Aborto, liberação do aborto, liberação do uso de drogas, liberação do suicídio assistido em alguns países, jovens que não têm propósito, jovens que não querem trabalhar. Não é uma degradação? Então, nós percebemos que o planeta ele passa por fases cíclicas, que são oportunidades de nós nos aprimorarmos, como João estava se aprimorando naquele momento do planeta, porque o planeta já estava em evolução. É da lei do progresso isso. A evolução sempre existe, mesmo que não seja tão perceptível aos nossos olhos. Mas a evolução, inicialmente, ela é íntima. João estava aproveitando todas as oportunidades que a vida dava para ele, apesar de ter vindo de uma família pobre, analfabeta. Ele se esforçou para aprender a ler e escrever. Ele pediu ao padre. Ele aprendeu a ler lendo o Evangelho. Quando lhe foi ofertada uma oportunidade de trabalho, ele foi jovenzinho, numa cidade distante da sua vila, e ele conversava com as pessoas, era sonhador, mas nunca perdeu as suas virtudes. Ele usou de seu livre-arbítrio, porque ele também, no mundo de provas e expiações, que o planeta também era de provas e expiações naquele momento, ele não se abateu, apesar das oportunidades de queda moral que ele também deve ter passado, ele tinha um objetivo, tinha uma meta. Ele sabia usar do seu livre-arbítrio de forma que a vida dele fosse mais plena, porque também ele já trazia consigo esse aprendizado que nós estamos desenvolvendo aqui nessa nossa encarnação. E qual era o mundo de João, gente? Era o do vento, das cores, do pôr do sol, de admirar as criações divinas. Quando ele viu uma gaivota riscando o branco do azul do céu, ele se lembrava de Deus, ele agradecia. Aí eu fiquei pensando, quantas vezes nós olhamos pela nossa janela ou
nós que moramos em cidades de praia, será que a gente senta na beira da praia e fica admirando a beleza do Criador e agradecendo pelo prazer, pela oportunidade de ainda estarmos aqui? Será que a gente agradece quando o calor do sol bate nos nossos rostos, aquecendo o nosso corpo e o nosso coração que muitas vezes está doído? Será que quando a chuva cai na nossa face, algumas vezes até junto com as nossas lágrimas, a gente agradece a Deus pelo refrigério que Ele está nos dando? E lendo a narrativa do livro, o autor fala que o grande prazer de João, olha que bacana isso, era acordar bem cedo, comer um pedaço de pão e uma banana madura. Em seguida, dar um mergulho no mar, porque a água do mar, aquela água salgadinha, parece que limpa as nossas mazelas, na verdade. E nós já sabemos que os espíritos da natureza que estão na praia, eles têm essa potencialidade purificadora. E o prazer dele era de sentar na beira do mar depois do mergulho e receber o carinho do pai através do vento acariciando sua face. Essa era a forma que ele se conectava com Deus. Ele já tinha essa percepção, ele já tinha esse valor íntimo agregado da harmonia com o Criador. E nesta harmonia não estava o olhar da cobiça, ele já era um homem rico, nem do ouro, pois pelo ouro roubava-se, mentia-se, escravizava-se e matava-se. Não é isso que a gente vê hoje na nossa sociedade? Pelo poder, quantas coisas erradas se fazem pelo poder. E João, nessa paz genuína, também não entrava naquela sintonia da gargalhada sinistra, nem o deboche da prostituição e do alcoolismo. Isso é um alerta para todos nós, porque quando eu vi isso, essa parte do livro, eu me lembrei desse episódio horroroso que aconteceu na semana passada, aqui na Baixada Fluminense, que uma pessoa pegou um irmão já desencarnado, colocou numa cadeira de rodas e foi pedir um empréstimo no banco. E eu vi muitas pessoas fazendo chacota disso. Eu, quando vi, eu chamei a atenção pessoalmente de algumas pessoas que aquilo não era caridoso. Não é, porque podia ser algum nosso parente. Então, a gente deve direcionar os nossos pensamentos, a nossa vontade de uma forma mais ética e virtuosa. A vigilância, gente, deve ser contínua. Por isso, Jesus nos alertava: vigiai e orai para não cair em tentação. Então, uma coisa que parece aparentemente engraçada, que de engraçado não tem nada, está trazendo consigo vibrações de espíritos que vibram nessa mesma sintonia da zombaria, do mal. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos ficar alerta para nós nos aproximarmos da força soberana que nós queremos. Está aí o espelho de João, que nos alerta sobre isso. E certa manhã, após essa conexão com Deus, né, essa meditação na natureza, João entrou na sua casa e eis que dentro da casa dele tinha uma mulher que estava sentada de uma forma vulgar, tentando seduzi-lo. Ele era jovem, solteiro, rico, mas como ele não se interessava pelas coisas do mundo, as coisas do mundo foram até ele tentá-lo. Não é assim que acontece conosco? Quando a gente quer se redimir, as coisas do mundo não vêm nos tentar a todo momento. Só que João era firme, ele já possuía virtudes, potencialidades que nós ainda estamos trabalhando
para despertar essa força soberana em nós. Então, naquele momento em que o seu olhar cruzou com o daquela mulher, naquele instante, algo mágico aconteceu. Era como se dos olhos de João saíssem as ondas do mar que acabara de observar e sentir. Aquele olhar sereno se derramou sobre aquela mulher em sucessivas ondas de amor incondicional. João já sabia amar. E foi uma ternura balsâmica, como um beijo de sol, aquecedor e luminoso. Era um mar de amor. Ele sentiu, naquele momento, uma enorme vontade de ajudar aquela criatura moralmente adoecida. Diante daquele olhar, a mulher modificou o seu comportamento. Desde aquele episódio, que foi marcante para João, e que cada um de nós já passou por algum episódio equivalente, intimamente nós sabemos disso, para mudar a nossa conduta, para a gente procurar alguma coisa que amenizasse a nossa dor moral, alguma coisa de diferente aconteceu. E desde aquele episódio, João ouvia intimamente uma voz que lhe dizia: tanta degradação, tanta miséria nesse mundo, no meio de tanto ouro. João, isso não diz nada ao seu coração? Aí eu fiquei pensando isso para mim. O que que eu ainda preciso modificar em mim para fazer da minha vida melhor, para que eu pudesse ser o melhor instrumento de Deus no mundo? Porque é isso que é a força soberana. Diante de tanta degradação nesse mundo em que nós vivemos, tanta miséria, diante de tanto ouro, tanta tecnologia, isso não diz nada ao seu coração, ao coração de cada um de vocês, o que que eu posso fazer melhor? Primeiro, para me modificar, para ser um instrumento melhor na criação do Pai. E João ficou se questionando de qual seria o sentido da vida dele. E fica esse questionamento para cada um de nós: qual é o sentido da nossa vida? O momento crucial da estrada de Damasco de João foi o assassinato de um de seus sócios. Eles eram tropeiros, 3 tropeiros que ficavam se revezando. E, certa feita, um de seus sócios foi assaltado, chegando já na cidade, e algum tempo depois encontraram o pobrezinho. E era jovem como João, e aquilo lhe tocou fundo. Qual é o sentido da minha vida? Será que a vida é só isso, trabalhar e ganhar dinheiro? Ele ficou se questionando. Daí ele meditou e resolveu modificar drasticamente a sua vida. Para Saulo, foi o encontro com Jesus na estrada de Damasco. Para João, foram essas 2 situações. Para cada um de nós, a gente vai ter que meditar para ver qual foi o chamado de Deus. Em certa oportunidade, João saiu de Paraty, veio de barco até o Rio de Janeiro, e nesse momento ele decidiu conhecer o convento de Santo Antônio. E enquanto ele subia o Morro do Carmo, ele encontrou alguns sacerdotes da Ordem de São Francisco e falou que gostaria de se dedicar ao sacerdócio. Só que aqueles freis falaram para ele que o responsável por isso estava no convento São Bernardino de Sena, em Angra dos Reis. E João achou ótimo isso, porque quando ele retornasse a Paraty, ele ia tomar todas as providências cabíveis para entrar na ordem.
E, conversando com os freis, ele viu como poderia fazer aquilo. E o mais interessante disso tudo é que foi tão natural essa transformação para ele, tudo estava acontecendo na vida daquele jovem de 28 anos, numa naturalidade muito grande. Ele já sabia o que fazer. Daí nós percebemos no nosso planejamento reencarnatório, né, que as leis divinas realmente estão gravadas na nossa consciência. Nós sabemos o que fazer. Nós sabemos, intimamente, nós sabemos o que fazer. Muitas vezes nós nos desviamos do percurso pelo nosso endurecimento. Vejam, João já era virtuoso, mas ele estava usando do seu pleno livre-arbítrio. Ele poderia ter falhado em algum momento, mas ele era firme em seus propósitos. Ele já sabia o que queria da vida. Ele voltou a Paraty, encerrou a sociedade com o outro sócio que estava em Paraty, que também ficou muito abalado com o assassinato do outro amigo, distribuiu todos os seus bens à família e à caridade e partiu para Angra dos Reis, no convento São Bernardino de Sena. E quando ele chega no porto de Angra, vamos imaginar o mato, nós já vimos imagens de Angra em quadros, era tudo mato, né? Era como se fosse uma fazenda. E nós sabemos como é a subida do convento São Bernardino, está preservada, como era no ano de 1704. Já estamos no século XVIII. Quando João subiu aquela ladeira do convento São Bernardino, ele sentiu uma profunda paz, ele se sentiu em casa, integrado ao local. Ele foi levado a uma cela do silêncio, da meditação, e no momento do desdobramento do sono, ele se encontra com Francisco e com Ismael. E ele meditou naquele momento que aquele menino que nos invernos de Soengas observava as ovelhas, cuidava das uvas, aprendeu a ler como sacerdote da vida, sonhou, sonhou, e no trabalho no armazém do porto, conversando com os aventureiros, com os piratas, sentiu a atração pelo Brasil, aquela terra tão distante. Sonhou, sonhou, enriqueceu, mas algo lhe faltava intimamente. O dinheiro não bastava. Ele amava o contato com as criações de Deus, com a natureza, com os animais, com as outras pessoas. Quantos de nós hoje não gostam de ter contato uns com os outros? Mas ele via também as coisas ruins, a coisa horrível que era a escravidão. Ele percebia a cobiça do homem, a violência. E ele percebeu que o seu propósito de vida era servir, sem ficar subjugado a essas sensações materiais. Será que a gente já consegue perceber isso na nossa vida? Qual é o nosso propósito de vida? E João Barbosa foi aceito na Ordem dos Franciscanos, se despediu das coisas do mundo, estava com 29 anos. E envolvido nas três virtudes que nós estamos trabalhando tanto para desenvolver, a fé, a esperança e a caridade, João Barbosa, aos 30 anos, no convento São Bernardino de Sena, consagrou-se sacerdote, tornando-se então Fabiano de Cristo. Eu me emociono muito porque eu tenho um carinho muito pela casa Fabiano de Cristo, que foi a casa que me deu a oportunidade de desenvolver essa tarefa de Deus, né, que é a divulgação da doutrina espírita,
E esse livro de César Reis, Mergulhando no Mar de Amor, é a coisa mais linda do mundo, que fala da história do nosso querido João Barbosa, Fabiano de Cristo. E eu compartilho com vocês uma das meditações de João, que faz todo sentido sobre a força soberana, que para pensar nesse tema, e eu leio muitos livros ao mesmo tempo, eu fui entrelaçando um livro no outro. Esse outro livro que eu já mostrei para vocês, Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufour, e outro livrinho também que chegou às minhas mãos, Perante Jesus, de Emmanuel, é um livro fininho. E todos esses livros são livros iluminados e que muitas vezes, por preguiça, por falta de vontade, nós não paramos e não tiramos uma horinha do nosso dia para enriquecer, iluminar o nosso dia, a nossa vida, que às vezes é tão dura. E Fabiano de Cristo tem um pensamento muito bonito nesse livro, que ele fala o seguinte: o reino dos céus não era, portanto, um lugar geográfico, mas um estado d'alma para aqueles que conquistaram a unidade com o Pai Celestial. Por isso, Jesus fazia tantas comparações para que os homens entendessem. É em nossa essência que se dá o encontro sublime com o Pai. A nossa essência espiritual, nós somos espíritos. Através das reencarnações, pela conquista intelectual, nós desenvolvemos as nossas capacidades morais para potencializar as virtudes que habitam em nós, porque nós somos filhos de Deus. E é em nossa essência que se dá o sublime encontro com o Pai que habita dentro de nós. Essa descoberta era o maior de todos os tesouros. É isso que a gente leva daqui. É essa bagagem que nós levamos daqui. Então, quando o pescador lança a rede, como os apóstolos do Cristo, quando ele busca a verdade, nem todos os peixes que caem na rede são bons. É preciso separar as coisas, é preciso buscar o discernimento. Assim, irmãos, urge nos convertamos não apenas em ouvintes atenciosos. Nós não podemos só ouvir, nós temos que arregaçar as nossas mangas e sermos trabalhadores ativos e sinceros, como Fabiano de Cristo foi. Fabiano de Cristo foi porteiro no convento São Bernardino de Sena por 1 ano. Depois veio transferido para o convento de Santo Antônio. Como ele não tinha muito estudo, ele não podia ser um sacerdote que fazia missas, mas sendo porteiro, ele tinha contato com o povo, então ele curou muita gente. Ele tinha mediunidade de cura e ele auxiliou muita gente com os seus conselhos, com os seus ungüentos, com o seu abraço, com o seu ouvido, com o seu falar, com o seu amor. Foi isso que Jesus pediu para nós, que nós nos instruíssemos e nos amássemos, que fôssemos trabalhadores capazes de suportar os desafios da tarefa da nova sementeira, colaborando na edificação do homem renovado. Antes de nós entrarmos, né, na reunião online, gravando agora, o Pedro falou que não pôde ficar na casa porque a internet não estava funcionando. Ele foi correndo e voltou para casa. Por quê? Porque o trabalho é de Jesus, o trabalho é de Fabiano. Nós cooperamos. O trabalho não pode parar. Na casa de cada um de nós existem espíritos que também
precisam ouvir, precisam receber essas vibrações amorosas que a espiritualidade superior que está conosco, guiando esse trabalho, está emanando para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Porque todo aquele que se esforça em ser um homem de bem, que é o capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, está no caminho virtuoso. Só Deus é a perfeição absoluta. Nós estamos ainda muito longe de compreender o que é isso, mas nós temos o nosso modelo e guia, que é Jesus. Ele foi enviado por Deus para nos auxiliar a nos tornarmos melhores. E só de estarmos no esforço de realizar o bem, já é válido. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de cada um de seus filhos. Só de estar pensando o bem, de estar se esforçando no bem. Vejam, nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Nós ainda vivemos provações diárias, expiações. Cada um de nós intimamente sabe o que passa. Sabe, cada um sabe de suas lutas íntimas, suas batalhas pessoais. Mas nós não podemos enfraquecer, não. Porque vamos imaginar o planeta no século 17, 18, não tinha remédio para dor de cabeça, não tinha antibiótico, não tinha internet, não tinha carro, só tinha mulinha, era uma precariedade danada. Hoje nós temos tantas coisas, mas nos falta fé no futuro, porque nós ainda somos muito vacilantes. Nós temos convicção de que Deus é justo e misericordioso? Será que nós temos essa verdadeira convicção? Nós temos fé no futuro? Nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Sabemos, não sabemos? Nós temos fé no futuro? Deus está no comando de tudo. Então a gente não precisa temer. Eu vi um vídeo esses dias que quando o Papa João Paulo II assumiu o seu papado, em seu discurso inicial, ele falou uma frase que tocou muito meu coração. Não tenham medo, porque naquela época o mundo vivia a Guerra Fria. Hoje nós vivemos guerras diferentes, guerras químicas, guerras nucleares, guerras morais, guerras íntimas. Não tenham medo, continuem tendo fé no Pai. Vamos colocar os nossos bens espirituais acima dos nossos bens materiais, porque nós sabemos da lei da reencarnação e que na lei da reencarnação nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos, porque nós primeiro pensamos para depois verbalizamos, depois agimos. E é minha escolha pensar, é minha escolha agir de uma forma boa ou de uma forma ruim. E o fato é que em algum momento da nossa trajetória, haverá a colheita. Assim, a nossa construção íntima, através desse esforço contínuo, e é esforço mesmo, gente, é esforço. Vejam se Jesus, que reencarnou aqui na Terra por amor a nós, sem nenhum pecado, sem nenhuma falta, já sendo um espírito puro, se ele reencarnou nesse planeta, ele segurou sua cruz, ele foi vilipendiado, ele sofreu pelos amigos que viraram o rosto para ele,
Se Jesus passou por isso tudo e ainda pediu a Deus que nos perdoasse porque nós não sabíamos o que fazíamos, e hoje nós temos, dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos completou 167 anos de publicação. Depois da publicação do Livro dos Espíritos, que é um bálsamo de luz, que ilumina a nossa vida se nós quisermos, nós não temos mais desculpa. Então, através desse esforço contínuo, vontade e esperança, para com que essa força soberana, que é o contato com o Pai, que habita assim em nós, porque nós temos o DNA de Deus em nós, vá inundando o nosso campo mental, para que um dia, como Fabiano, nós consigamos também mergulhar nesse mar de amor. Muito obrigada, Fabianos, e muita paz para todos nós. Fernandita, você me matou hoje. Não sei se vocês, o pessoal da Casa Espírita está rindo, porque sabem da paixão que tenho por esse espírito, né? E você dedicou todo o estudo falando dele, de nosso querido Fabiano de Cristo, né? Inclusive, hoje não conseguia, na prece inicial, tirar da mente ele, né? Tanto é que senti ele, senti sua luz. Claro, ele sabia de que você ia falar, né? E a tua emoção passou para mim, tá ok? Eu sou um chorão, não posso ver pessoas chorando. Esse é meu problema. Ni um bebê posso ver chorando, tá? Então, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, porque eu falo para o pessoal da casa que sempre falamos, né? Nosso guia e mestre Jesus, mas está tão longe, tão longe, tão longe de nós. Agora o Fabiano está longe, sim, mas é um ponto que nós podemos alcançar e em breve. É só a gente se esforçar um pouquinho, né? E poder chegar, tomar a ele como exemplo, nós da casa estamos sempre mentalizando ele, fazendo esse comentário, né? Que nós não foi que a gente elegeu, né? Foi numa palestra do Marcos Turbay, lembra do Marcos Turbay? Da Top News, tá? Ele fez uma palestra na nossa casa e ele sentiu, assim, a vibração de Fabiano de Cristo e falou, e sugeriu para que a gente colocasse a ele como nosso mentor, como nosso guia. E aí surgiu o nome da Casa Espírita. E falando em bebê, aí apareceu o Heitor, tá? O nosso lindinho, o nosso mascote. Olha só. Eu acho que ele tem algum parecido com Fabiano de Cristo quando era bebê. Olha só que lindo. Lindaço. Muito bem, muitíssimo obrigado. Se tivesse você aqui perto, saía correndo a comprar flores e ia dar flores para você. Tá ok? Muitíssimo obrigado. Então, continuemos nessa sintonia de nosso querido Fabiano, para que possamos, enquanto Fernanda faz a prece para nós, de encerramento, a gente possa sentir essa sintonia e que nossos amigos espirituais possam nos oferecer esses fluidos de amor, de carinho, para nos reequilibrar, para nos fortalecer. Ok? Então, vamos fechar os nossos olhos, mentalizando Jesus, Mãe Maria Santíssima, Francisco e o nosso querido Fabiano de Cristo, agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos,
onde nós conseguimos sentir a distância, a vibração amorosa de cada um. E vamos todos juntos orar a oração que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso, em uma só voz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós em vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Que nós possamos, Senhor, seguir sempre no caminho do bem, nos melhorando intimamente, buscando a tua plenitude através das virtudes que habitam em nós, para que um dia, Senhor, nós, como Fabiano, também possamos mergulhar nesse mar de amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Fernando. Obrigado.